Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho. O que é Evangelho? Boa notícia, boa nova. Significado da palavra Evangelho é a mesma palavra que os anjos usaram com os pastores. Eis aqui vos trago boa nova, que será de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que a gente fala Evangelho, né? Evangelho. Evangelho é boa nova, boa notícia. Quer dizer, uma notícia nova que a lei até então não dava. Uma lei que condenava, agora, de repente, a gente ouve uma boa notícia. Era o que o povo de Israel estava esperando. O Messias, o Cristo, era aquele que viria dar esta boa notícia. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que pratica boas obras. Para a salvação de todo aquele que é correto, todo aquele que é íntegro, todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E olha o que diz o versículo 17. Visto que a justiça do homem se revela no Evangelho, é isso? Visto que a justiça de Deus, amados, quando Cristo ocupa o nosso lugar, é a justiça de Cristo que nos é atribuída. A isso chamamos justiça alheia, porque não é algo que nós conquistamos. Cristo conquistou e me vestiu com isso. Este é o paradoxo do Evangelho. Você está em pecado, transgrediu, e de repente vem alguém, paga a tua dívida e diz que está perdoado, e que basta você crer. A justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Atenção, fé não é só saber de um fato histórico acontecido há 2000 anos atrás, onde Jesus de Nazaré morreu. Ah, que interessante, legal, bonita essa história. Quando a Bíblia fala de fé, ela fala de uma fé no coração. Tanto é que a Bíblia diz, com a boca confessamos e com o coração cremos. Fé, quando a Bíblia fala de fé, é sempre no coração. Então, quando diz que o justo, que o pecador é salvo pela fé em Cristo, a Bíblia está pressupondo que esta fé te faz te apoderar de Cristo. Não se apoderar no sentido de controlar Cristo, mas de ser incluído naquela morte, ser incluído naquela ressurreição, de uma tal maneira que Cristo passa a morar em ti. A fé não é um conceito informativo, não é uma notícia de um evento histórico. A fé é você se apropriar do Evangelho em Cristo Jesus, você ser incluído naquela obra. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que passar pela cruz, porque a fé vem pela cruz. O Evangelho é a obra da cruz, é a boa notícia. Ele morre. E aí então você tem fé e se aposta disso. É uma fé que nasce de Deus e nos faz nos apossarmos de Cristo. E um exemplo disso, Atos capítulo 15, versículo 9, diz, entre os apóstolos havia uma reunião, e olha o que diz aqui no versículo 9 de Atos 15, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, judeus e gentios, purificando-lhes pela fé o coração. A fé na obra da cruz purifica o teu coração. Não é uma coisa em tese, não é uma coisa que você imagina, não é uma coisa, que você tenta visualizar abstratamente. A fé do coração é concreta. Você tem certeza de que em Cristo você é salvo e uma nova criatura. Tanto é que a fé aqui purificou o coração. A fé limpa o coração. A fé muda uma pessoa. A fé tira a pessoa da prostração para a alegria e para o gozo.
A fé tira a pessoa de um legalismo religioso, de uma obrigação, e põe nela júbilo e alegria por servir a Deus, porque ela passa a ver o que Deus fez por ela. É muito diferente. Por isso que o justo vive pela fé e não pelas obras. O amor é resultado da fé. Não, pastor, o amor é uma coisa que vem antes. Em Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz: a fé que atua pelo amor. Uma maneira da fé se expressar é o amor. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, diz Romanos capítulo 5, quando lá no versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, por intermédio de Cristo, temos paz com Deus. A obra do Espírito Santo de vir e tomar o nosso coração é resultado da minha fé em Jesus, que é o sacrifício que me faz chegar ao Pai. E eu tenho paz com Deus. Por isso que o amor para com Deus, a fé em Deus, a gratidão para com Deus, tem que passar pela obra da cruz. Entendemos o que somos e do que Cristo nos redimiu e nos resgatou. E aí eu cito o texto de Romanos capítulo 5. Até para que você registre. Justificados, versículo 1, ou aceitos, pois, mediante as obras. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O único lugar em que o homem vai encontrar paz com Deus é na obra da cruz do Calvário. Ali os problemas do homem são resolvidos. Seus problemas não vão ser resolvidos se você ganhar um carro novo, um emprego novo. Porque um carro novo e um emprego novo na mão de um homem que não teme a Deus, rápido podem se perder. Mas um homem que teme a Deus, que tem sabedoria de Deus, que tem paz com Deus, tudo que ele recebe, ele administra bem. Ele não desperdiça. Paz com Deus. Da onde vem esta fé? Romanos 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação. Eu queria que você entendesse bem isso aqui. Pregação não é ensino. Pregação é proclamação. Escute bem. Para uma pessoa crer em Jesus, você não precisa explicar nada. Anuncie Jesus. Anuncie a obra da cruz. E as pessoas mais inteligentes vão crer. Porque embora a mensagem do Evangelho seja loucura para aquele que não crê, para nós que cremos é o poder de Deus. E por mais louca que ela possa parecer, ela tem um poder. O poder de gerar fé na pessoa que está ouvindo. Não se preocupe. A palavra aqui, pregação, no seu original, tem esse significado. Proclamação, anúncio. Quando você anuncia, e anuncia a respeito de Cristo, quando você proclama, queridos, nas cruzadas que nós fazemos, nós pregamos as mensagens mais simples possíveis. E quanto mais simples a gente fala, mais acontecem coisas. Estou falando por experiência própria. Hoje nós estamos numa reunião de edificação da família. Estamos ensinando. Mas numa cruzada, quando você sobe na plataforma, seja simples, seja direto e anuncie Cristo. Não tente explicar Cristo, porque Cristo se explica a si próprio e Ele faz a fé nascer no coração das pessoas. Anuncie o nome dEle. Diz que quando Filipe foi a Samaria, ele pregava Cristo e as multidões atendiam unânimes as coisas que ele dizia, vendo os sinais que ele fazia, crendo nos milagres de Deus. Deus é poderoso e o nome de Jesus é poderoso. Quando você cita o nome de Jesus, você não precisa explicar, já está revelado ali todo o poder no céu e na terra. Toda autoridade está no nome de Jesus. Nele tudo foi criado e tudo é criado para Ele.